Bem-vindos de volta! Hoje é dia de pôr a mão na massa. Estamos aqui na nossa maratona simplificando a aerografia em bolos, nossa segunda aula. Eu sou a Tati Benazzi, eu sou cake designer e especialista em aerografia, minha grande paixão. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês numa oportunidade linda de transformação, transformar a sua maneira de fazer bolo com um super diferencial. Na aula de hoje, a gente vai finalmente começar a colocar a mão na massa, começar a aerografar e ver toda a transformação acontecer, o momento que eu mais adoro. A gente vai fazer esse bolo branquinho aqui, se transformar neste bolo. E a gente vai ver a mágica acontecer. A gente vai entender mais sobre cores, observação, movimento, pressão, distância. A gente vai ter uma pintura homogênea, muito importante na aerografia. Vamos ver como os stencils são maravilhosos, nossos aliados nessa técnica. Você vai ver que a aerografia não tem nada daquele bicho de 7 cabeças que algumas pessoas pensam ser, né? É uma técnica que, quando bem aprendida, a gente é capaz de fazer coisas incríveis. É um mundo mágico. Então, se você for igual a mim e não sabe desenhar nada, fica tranquilo que eu vou te mostrar que o objetivo da aerografia não tem nada a ver com saber desenhar ou pintar. Tudo é aprendível. Na aula de hoje, a gente vai ver a mágica acontecer do zero, do bolo branco. Mas antes da gente começar, se você ainda não assistiu o nosso primeiro encontro, que aconteceu na segunda-feira, assista, gente. Terminando aqui, vai lá e assiste a primeira, porque uma é continuação da outra. E se você perder alguma coisa, você vai lá, volta, aprende, você vai entender melhor essa aula. Então, gente, na aula de hoje a gente vai começar a pôr a mão na massa e eu vou falar de conceitos importantes na aerografia. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com a diversidade de coisa que dá pra gente fazer com a aerografia. E você vai ficar ainda com mais vontade de aprender. Bom, antes de continuar, eu queria muito agradecer todo mundo, porque pelos comentários, pelo carinho que eu tive, pelo feedback de vocês. Gente, a gente não faz nada se a gente não tiver esse retorno de vocês, então agradeço e peço mais. Falem, mesmo se não gostar, fala. A gente tá formando nessa semana um grupo de pessoas que está disposta a sair da sua zona de conforto para aprender uma coisa nova, que pode abrir grandes portas e me deixa muito feliz ver tanta gente dando o primeiro passo. Esse primeiro passo, gente, é essencial para que você alcance bons resultados. Tudo a gente tem que começar e fazer tudo bonitinho, numa sequência. Isso me faz lembrar da primeira turma que eu ensinei aerografia. Foi a primeira turma que eu plantei uma sementinha e que no final nem era essa a intenção, mas no final deu tudo super certo. Só que foi uma situação diferente da que a gente está aqui hoje, porque era uma turma de umas 11 pessoas mais ou menos, que eu estava ensinando uma modelagem 2D que a gente aplicava no bolo, era um Dumbo. E era tudo diferente, era uma turma presencial. Então o que aconteceu foi que eu decidi perguntar para aqueles meus alunos quem já tinha mexido com aerógrafo, alguma vez na vida, assim. E daquele grupo, gente, só tinha uma pessoa que já tinha tido a oportunidade de mexer, mas só tinha usado uma vez. Então, assim, aí me veio na cabeça assim, cara, como assim? Como eu queria, né? Aí eu parei e pensei, gente, bora. No meio da aula, sem nada, que eu tava no Espaço Luliquende, e aí eu perguntei, Lu, você tem um aerógrafo? Claro, Luliquende, Espaço Luliquende tem tudo, né? E ela tinha o aerógrafo. Aí veio na minha cabeça, será que eles nunca usaram aerógrafo por falta de oportunidade ou porque nunca quiseram ou tiveram interesse mesmo? E, gente, para minha grande surpresa, todos eles quase foram à loucura, ali mesmo. Era assim, é uma questão, sempre tinha sido falta de oportunidade, não era falta de vontade de aerografar, ninguém tinha tido oportunidade. Então a gente começou com essa experiência. Eu peguei um aerógrafo, que é esse da Lu, que tinha no espaço dela, maravilhosa sempre, e a gente eles fizeram uma fila
cada um com seus bolos brancos, tudo em branco, e aí eu dei então uma breve explicação, né, para todo mundo, como que era, maneira correta de segurar, coisa rápida. E aí veio a hora de pegarem no aerógrafo, e eu deixei que eles se divertissem lá, então era uma coisa mais livre, uma aerografia mais livre, eles começaram a aerografar, então era uma cor cada vez, um aerografando, pra gente não ter que ficar lavando. E aí eles foram se arriscando um pouco mais, mas todo mundo tentando dar aquele primeiro passo bem no escuro. Foi uma coisa muito legal. Ninguém conhecia a aerografia e mesmo assim a surpresa aconteceu. Todos eles se apaixonaram e queriam fazer mais, mas ninguém queria parar. Então, depois de um tempo, quando todo mundo teve a oportunidade de brincar com aquela caneta de uma maneira mais espontânea, com um dando ideia e ajudando o outro, saíram no final trabalhos espetaculares. Trabalho que, assim, quem olhava não podia dizer que eram trabalhos feitos por pessoas que nunca tinham aerografado antes. Claro que eu tinha ficado lá o tempo todo, dando suporte para eles, né? Dando uma ajuda, explicando. Mas quem fez todo o trabalho e mereceu o mérito foram eles. Foi sensacional. Naquela época, essa foi a maneira que eu encontrei de levar a aerografia para os confeiteiros e foi a primeira oportunidade. E fazer eles darem aquele primeiro passo e conseguir desmistificar aquela velha história que a aerografia é só para quem tem dom. Bom, de lá para cá, muita coisa aconteceu e mudou. E hoje, a maneira que eu acho de fazer isso tudo e gerar uma maior aproximação da aerografia com as pessoas é através das maratonas, das aulas, dos vídeos, como esse vídeo, como essa aula que eu estou dando aqui. Para mim, é muito importante conseguir continuar fazendo isso e levando a aerografia para a vida das pessoas, dos confeiteiros. Bom, gente, agora vocês vão escutar um pouquinho do outro lado da moeda, que é o relato da Taína, uma pessoa que estava lá naquela minha primeira aula e olha só o que ela fala aqui. Olá, meu nome é Taína e sou da Doce Devaneios. Eu tô aqui hoje para falar um pouquinho como a aerografia entrou na minha vida. E por incrível que pareça, a aerografia entrou na minha vida pela Tati Benazzi. Eu fui fazer um curso com ela e nesse curso ela resolveu que todos os alunos iriam aerografar seus bolos. Ela arrumou um aerógrafo, ela perguntou se tinha, arrumou um aerógrafo e ela fez uma fila indiana e de forma bem rápida, prática, intuitiva também e didática, ela nos ensinou os princípios da aerografia. Eu lembro que esse curso foi na Lully e eu entrei naquela filinha indiana e fiquei toda ansiosa para pegar aquela canetinha na mão para aerografar meu bolo. Na hora que eu consegui pegar a canetinha na mão, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz em ver o resultado que eu tinha conseguido fazer naqueles segundos, né? Aqueles minutos ali que eu saí dali falando que eu ia comprar um aerógrafo e ia usar em todos os trabalhos que eu fizesse a partir dali. Comprei o aerógrafo, utilizei em alguns trabalhos, mas eu fiz o que a maioria das pessoas fazem. Eu guardei ele na caixinha e continuei fazendo um processo que é o tingimento de pasta, ou comprar a pasta tingida, pintura, né, com pincel. Até que em 2020 a Tati me reaparece com aulas virtuais de aerografia, com lives de aerografia. Gente, vocês não acreditam o que aconteceu comigo. Eu senti a mesma alegria e a mesma paixão que eu senti em 2016. Eu peguei meu aerógrafo da caixa, eu tirei ele da caixa correndo, eu peguei um papel, uma folha sulfite e comecei a aerografar feliz da vida. E a partir daí meu aerógrafo nunca mais voltou para a caixa. Porque eu vi a importância que a aerografia traz para o meu trabalho. Ele simplesmente não é só uma técnica.
ele traz vida para o trabalho. As cores saem de forma que elas crescem no bolo, né? Você consegue brincar com sombra e com luz, né? De uma forma rápida e prática. Aí eu falei assim, pronto, é isso que eu quero. Uma aerografia assim, além de ser rápida, prática, você chega no resultado muito rápido. O meu trabalho trouxe muito mais vida, trouxe muito mais brilho. E isso eu acho que para nós que trabalhamos com bolos personalizados, né, até mesmo para o cliente, vou fazer aquela brincadeira, não tem preço, né? Porque o cliente percebe sim que tem um trabalho diferenciado ali, ele percebe que tem um cuidado a mais, né? Então a aerografia, ela realmente entrou na minha vida para ficar. E eu sou muito feliz de trabalhar com algo que é prático, fácil e não é difícil de aprender. E a aerografia, ela é uma questão de treino. Bom, como eu falei para vocês, o meu objetivo aqui é mostrar a todo mundo aí, desde os que acham que não são capazes de aerografar, como eu achava, até os que praticam essa técnica, como a gente pode evoluir, fazer artes incríveis, transformar a maneira de fazer bolo e encher os olhos dos nossos clientes. Eu quero que vocês acreditem em mim. Ai, gente, como eu consigo isso? Me ajuda. Eu quero que vocês vejam que vocês podem sim fazer tudo isso. Eu sei também que não é fácil para você ou para qualquer pessoa, para mim, sair do ambiente que a gente está, que você domina tudo que você faz, para entrar num ambiente onde aprender tudo vai ser um desafio. É uma coisa complicada. Eu sei super bem disso. Por isso, eu já tive que tomar essa mesma decisão e eu sei do que eu tô falando. Por isso eu consigo passar para vocês essa minha experiência, porque eu já vivi. Então, uma das minhas grandes mudanças de vida veio com os meus 40 anos, quando eu entrei no mundo da confeitaria. E o segundo grande momento foi os meus 42, quando eu entrei no mundo da aerografia. Ó, até rimou. Mas assim, nenhum dos dois momentos foram fáceis. Mudança não é fácil, né? Então, sair da nossa zona de conforto, de modo geral, nunca é fácil. Mas hoje, eu só tenho a agradecer por ter aceito, sabe? Eu mesma aceitei a enfrentar os desafios. Isso foi o que mudou. Então, se não fosse isso, eu não estaria feliz como eu estou hoje com o meu trabalho. E de verdade, a gente precisa se diferenciar. Hoje em dia, seja na área que for, né? A gente tá um mundo muito competitivo. E dentro da nossa área, eu digo para você com toda certeza, por enquanto, a aerografia é um diferencial bem novo, é super inovador. É um diferencial que pouca gente sabe usar. Mas daqui a um tempinho, daqui a pouco tempo, assim como o bolo, assim como esses bolos quinados, né, gente? Lembra quando isso era uma novidade? Assim como quinar bolos era uma coisa que poucas pessoas faziam. Uns 6 ou 7 anos atrás, não sei se eu lembro bem, quase ninguém fazia. E hoje, 100% das pessoas tem que pelo menos saber fazer um bolo quinado. Não precisa usar, gente, mas você precisa saber. Então, se você não aprender, você vai ficar para trás. Não estou sugerindo que você goste de bolo quinado ou de bolo não quinado. O que eu acho essencial para qualquer confeiteiro, qualquer pessoa, é você saber da técnica. E aí você tem o controle e você pode tomar a decisão se você quer ou não aprender. É a mesma coisa com a aerografia. Você tem que saber, aí você decide, hoje eu não quero, hoje eu quero, acho que esse bolo é perfeito. E eu recomendo que você aprenda então, porque aí você se destaca com ela, antes do que de você ficar para trás. Quer ver outro exemplo? E não vamos muito longe não. Você já parou para pensar que um dia, há pouco tempo atrás, o inglês era um grande diferencial? Na minha época era, gente. Quem tinha domínio da língua inglesa conseguia se destacar
Por isso, sair na frente da concorrência. Aliás, disparava na frente. Ia pedir um emprego, aí, cara, você tinha inglês, você já, pum, conseguia. Se tinham duas pessoas, um com inglês, outro sem, quem tinha inglês, crau. Quem não tinha, né? Claro que isso não é para toda a profissão, mas hoje em dia, falar em inglês não é mais um diferencial. É um pré-requisito. Exatamente isso que vai acontecer com a aerografia daqui a pouco tempo. Ela não vai mais ser um diferencial que pouca gente tem. Ela vai ser necessária para você atingir o mínimo que o seu cliente espera para deixar o seu bolo bonito. E com isso fazer com que ele escolha você e não o seu concorrente. E aí, quando isso acontecer, você acha que alguém vai pensar, eu não tenho dom para isso? Você acha que alguém pensa isso do inglês hoje em dia? Ai, eu não tenho dom, aí não faz. Claro que não, gente. As pessoas podem até se sentir desafiada e ter uma certa dificuldade, mas a gente tem que sentar para estudar com foco, determinação, porque aí você vai conseguir falar inglês. A aerografia ainda é melhor, olha só, porque é muito mais fácil aprender aerografia do que aprender inglês. Gente, inglês é bem difícil. A aerografia é técnica, que você faz um curso e pratica, deu. Em inglês você tem que fazer muitos cursos. Então, se você aprender as técnicas, buscar se desenvolver e não parar de praticar, você vai sim dominar a aerografia. Eu tenho certeza que você não vai querer ser o confeiteiro que vai para trás, sabe? Que vai ficar atrás sem saber uma técnica, sem saber aerografar e conseguir, além de dominar a arte do sabor, dominar também cada vez mais a parte visual do seu trabalho. Porque isso é ser confeiteiro. E profissional completo é exatamente isso. Então, ó, no final das nossas aulas, na sexta-feira, depois das 3 aulas, a gente vai finalizar esse bolo aqui. E hoje, com os nossos aprendizados da aula passada, do vídeo passado, a gente começa a criação dele. Então, para quem quiser, tem uma lista de todos os materiais que a gente usou aqui e a imagem do Olaf aqui disponível na comunidade do Facebook. Tenta fazer esse bolo, você não tem nada a perder. Vai ser, no mínimo, uma super prática para você. Então, vamos lá? Para hoje, a gente vai usar a imagem impressa, que você escolhe o tamanho. Então, muito importante, você vai ter que ter um bolo. O bolo do tamanho a sua imagem tem que caber. Eu peguei um bolo alto porque a minha ideia era fazer um bolo longo. Você não precisa fazer, você pode diminuir, isso diminui seu bolo. Mas aqui eu achei bem legal. Tendência, sei lá, gostei. Então a imagem é essa. O que me atraiu nessa imagem? A quantidade de cores numa coisa que é neve, Olaf, nuvem, cara e céu. É uma coisa para ser branco e azul, com o narizinho laranja. Porém, não é. Isso que me atraiu nessa imagem. E eu queria que vocês vissem com olhos diferentes. Então, precisamos de uma imagem para a gente olhar, pode ficar no seu computador. O stencil que a gente fez, né, que eu fiz na aula passada, com as máscaras. Então, isso quer dizer, o stencil é o furado, o Olaf cortadinho, até nem precisa ter esse cabelinho, né, que caiu daqui, porque isso a gente pode fazer separado. E a nuvem. Isso aqui, para hoje, é o que a gente vai usar de stencil. E aí, vou explicar até, mas assim, na hora eu vou explicar como grudar. Então, a gente precisa de gordura vegetal, ou quem não tiver de jeito nenhum, pode usar alfinete ou agulhinhas. Isso aqui não é para aula que vem. A gente vai usar glacê real, que essa é a técnica nova, então vou falar qual vai ser. O glacê real é no ponto Luiz Toledo, que eu chamo, que é pó do glacê real, eu uso da Mix. Bateu esse glacê, antes de você bater, quando você mistura o pó com um pouquinho de água, ele tem que estar no ponto de um leite condensado. Bateu nesse ponto, não precisa bater tanto, ele não precisa ficar tão cremoso. Aí você coloca um pouco mais de pó de glacê, porque eu quero esse glacê ruim, como que dizem. Eu quero ele mais duro e meio poroso, vocês vão entender por quê.
Aí você precisa ter as cores. Para hoje, o azul flúor Luli Candy, que é a linha colorê, né? Porque a linha flúor neon, ela chama colorê. O maravilha, dá para usar outros tons de rosa, mas essa mistura é importante, azul com rosa. E o rosa escuro também colorê. Essas são as cores que eu vou usar hoje. Amanhã eu vou usar mais o laranja e preto e marrom. Então, obviamente, você precisa do aerógrafo e eu já deixei os corantes diluídos em álcool de cereais, como eu falei na aula passada. Então, vamos lá. O meu principal objetivo dessa aula de hoje é mostrar para vocês que a aerografia é uma técnica. E por isso não tem que ter pré-requisito, ter dom artístico, você tem que conseguir fazer com o que você tem sem saber desenhar. Então, vamos lá. Bora? Eu vou colocar o meu aerógrafo no meu lugar. Vou tirar o meu bolo. A partir de agora eu tenho o meu bolo, só está coberto de pasta americana. Escolho a frente desse bolo. E aí, gente, a gente vem com uma coisa importante. Fizemos um stencil. O stencil geralmente é acetato ou esse plastificado que eu fiz, que ajuda muito porque eu posso reusar esse stencil. Então, eu tenho minha nuvem, eu tenho meu Olaf. Eu tenho até o cabelinho do Olaf, só que como é uma cor escura, vocês vão entender depois, eu não vou me preocupar com ela não. Mas eu quero então saber a localização. Eu não vou chegar aqui, meu intuito aqui é fazer uma máscara. Eu quero tampar o Olaf e a nuvem para que eu possa aerografar porque aqui é um outro papo. Então, primeiro eu vou cuidar do fundo desse bolo. E para grudar, eu posso tanto grudar com um alfinetinho, alguns alfinetinhos, ou eu posso grudar com o que eu acho ideal, perfeito, funciona excelentemente bem com a aerografia, é gordura vegetal. Inclusive, se seu bolo está aerografado e estiver seco, essa gordura vegetal não vai estragar o seu trabalho. Porém, se você tiver gordura vegetal e for aerografar em cima, você vai estragar o seu trabalho. Então, o que me faz lembrar, peraí, nós precisamos também na nossa lista amido de milho. É uma solução. Então, vamos. Agora, a gente vai colar. E eu não vou colar só assim, aonde eu quiser. Eu tenho uma referência. Você não precisa fazer isso, mas te ajuda em alguns momentos. Então, se você for fazer livre, faça. Mas entenda que pode ser que depois isso te ajude. Então, ó, achei a frente do meu bolo aqui. Eu tô falando aqui porque eu deixei uma emenda. Eu vejo que a emenda tá atrás. Então, eu vou colocar aqui só para localização. E aí, como que eu vou fazer? Eu quero grudar. Esse bolo eu cobri, não tá molinho, ele não tá fresquinho, ele já tá mais durinho. Então, a pasta tá mais seca. Se a pasta tá mais seca, eu tenho que passar um pouquinho mais de gordura vegetal. Se a sua pasta se você acabou de cobrir, que é o ideal, né? A gente faz a decoração mais próximo de entregar. Se a sua pasta tiver mais molinha, você não precisa usar tanto. Então, pego aqui e eu vou colocar gordura vegetal na minha nuvem. E qual que é a pequena dificuldade que a gente tem aqui? Exagerei. Esse é um papel reto e o bolo ele é curvo. Então, a tendência do papel, principalmente porque eu coloquei durex, é soltar. Então, eu vou me preocupar em pôr um pouquinho a mais. Eu tô bisuntando legal mesmo, mas você não precisa bisuntar tanto, mas é porque ele tá sequinho. Deixa eu ver a minha emenda. E aí, eu vou passar aqui no Olaf também.
Não preciso me preocupar tanto com o bracinho, mas vamos passar. Ainda hidratamos as mãos. E vamos lá. Eu vou colocar aqui para eu saber a localização. Em outros trabalhos, a localização é extremamente importante. Então, quando a gente tem partes de um rosto, alguma coisa, então já fica com isso na cabeça como uma coisa que, dependendo do trabalho, é importante. Aí eu vou encaixar ele seguindo aqui, mais ou menos, a minha imagem. Vou fazer a mesma coisa com a nossa nuvem. Lembra, gente? Importante, ó. Se eu ficar mexendo, esbarrando e eu sujar o bolo de gordura vegetal, isso vai me dar um efeito feio, não vai ser legal. Então, eu vou tentar só, a partir de agora, não deixar a gordura vegetal tocar o meu trabalho. Eu tiro aqui, às vezes eu até uso, deixa eu ver, fica uma estequinha aqui. Uma estequinha para me ajudar, porque realmente eu não quero sujar, vamos dizer assim, o bolo com a gordura. Ó, nariz eu não pus muito, né, Tatiana, safada, péssima, mas eu quero grudar o nariz. Eu tô passando e venho aqui. Tudo bem que eu exagerei. E aí eu venho. Se não grudar o bracinho, neste caso, tudo bem. Se eu achar que me atrapalha, eu vou e coloco mais. E aí, muito cuidado nessa hora. Bom. Quanto mais o seu stencil grudar no seu bolo, mais perfeito vai ficar. E tem algumas coisas que a gente quer muito perfeita, outras não. O Olaf a gente quer perfeito, tá? Só pra falar. Então, as laterais são muito importantes. Se ele não quer grudar, você põe mais. Hidratamos as mãos. E vamos lá. Agora a gente vai começar. Agora a gente vai partir para a técnica nova, que é... Nessa imagem, eu tinha aqui a neve, né? Aí eu pensei, ai, gente, eu vou ter que colocar a bolinha e eu tenho umas preguiças de vez em quando. Esse é o momento que eu tenho preguiça. Vou colocar ou bolinha por bolinha de papel cortado, que aí, né, me poupa, ou de pasta americana, que poderia fazer a bolinha e grudar. Eu ainda não estava satisfeita. Falei, ai, muito trabalho, não gostei. E aí, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi fazer um teste e deu muito certo, gente. O glacê vai ser a minha máscara. Ele é redondo, eu posso controlar o tamanho. E por que eu pedi pra gente bater esse glacê num ponto mais duro? Porque quando o ponto tá duro, ele nem gruda no bolo. É um saco. Aí você tá fazendo trabalho de glacê, ele começa a desgrudar. A gente não quer. Aqui a gente usa a nosso favor. Então, a gente vai fazer e assim, a gente pode olhar e ver exatamente onde tá, ou a gente vem aleatório. Então, ele tá mais duro. Bem durinho ele tá. Até ele tava mais durinho, eu dei uma amolecidinha, porque é poroso, mal batido e grossinho. É assim que a gente quer o glacê. E a gente vai colocar umas bolinhas. Umas maiores, umas menores. O legal é justamente colocar essa diversidade de tamanhos de nevezinhas. Inclusive, em alguns lugares, gente, ó, nem gruda, tá vendo? Se não grudar, quer dizer que tá no ponto certo. Então, você tem que chegar bem próximo e colocar pressionar esse glacê para ele
realmente grudar no bolo. Dá pra gente também criar, inventar mais umas. Vamos pôr mais umas bolinhas. E chega. A gente pode, sim, trabalhar com esse glacê ainda mole. Inclusive a gente vai, porque a gente não tem tempo, vou deixar vocês aqui esperando para eu aerografar. E a gente pode também, só que o ideal é um pouquinho mais durinho, porém, se ficar muito duro, aí eu percebi uma coisa que aconteceu até no bolo. Deixa eu ver se dá para mostrar, Éricles. Você consegue mostrar um zoom aqui? Você percebe que tem um furinho dentro que o glacê corroeu a pasta. Dá pra ver isso? Gente, o Éricles, você pensa que ele é o videomaker, editor e tudo mais? Não, ele faz bolo também. Ele é um expert em aerografia já. Maravilhoso. Então, se deixar muito, que essa eu deixei secar pra usar. Se deixar muito, ele vai corroer a pasta, assim como cai água, corrói, cai um CMC, corrói, o glacê também. E não é o ideal. Tudo bem se acontecer, porque não estragou. O efeito no final foi tudo de bom. Então tá, temos o nosso bolo. A gente poderia, por exemplo, colocar aqui um chão de glacê que... Ai, deixa eu pôr rapidinho. Diferente do outro. Eu peguei sem bico e vou... fazer uma nevezinha. O glacê aqui, ele seria mais bonito se ele tivesse menos duro, porque aí ele dá mais aquela impressão de água. Mas como eu sou teimosa, eu vou fazer uma coisa aqui. Peguei água, umedeci a minha mão e vou só dar uma alisadinha em alguns lugares. Você pode fazer isso com mais calma, mais bonitinho, para ele ficar mais lisinho, mas acabou. Nosso foco aqui não é esse. Então, mantenha o foco, né, Tatiana? Manterei o foco, manterei. E aí, vou guardar, caso eu precise depois, envolvido num paninho úmido, mas eu acho que eu nem vou precisar depois. Então tá. Tendo isso agora vamos escolher as cores que a gente vai usar. Então, eu já fiz o teste, já testei a minha cor. Eu sei que colocando o azul com o Maravilha Flor da Luli Candy, muito mais azul e um pouco desse Maravilha, eu tenho um tom mais escuro, bem mais escuro do que o céu. E o que eu quero? Eu quero fazer tons mais escuros, por quê? Porque aí eu coloco álcool de cereais e eu vou clarear. E é o que eu vou fazer aqui agora. E aí depois, então agora eu queria que vocês analisassem só o fundo desse bolo. Esquece o Olaf, esquece a nuvem, porque tá tudo bloqueado. O que a gente vai é deletar essas imagens da cabeça e ficar só no fundo. O que a gente tem? Um azul, e aí tem uns rosas aqui, ó. Tem uns branquinho aqui, não é só rosa e azul também. Tem tonalidades de rosa e tonalidades de azul e a gente vai brincar com isso agora. Tô usando a caneta 05.
Lembra, gente, corante em pó, ele decanta. Então, peraí que eu vou pôr. Se ele decanta, a gente tem que lembrar disso todo o tempo. Então, eu tenho sempre à mão esse meu kit, álcool, água e um potinho para descartar na limpeza, água maior aqui, papel, toalha, pode ter papel sulfite também, porque eu quero sempre testar a minha cor. Então, tendo isso, deixa eu tirar isso aqui, tudo bonitinho. E lembra, gente, a gente não vai sujar todo o nosso ambiente para fazer um bolo, mesmo que seja o bolo inteiro aerografado. Por quê? Porque a gente tem técnica. Eu vou ensinar melhor essa técnica no curso, mas assim, eu quero agora que vocês vejam que isso é possível. Então, ó, chacoalhando bem, lembrando que esse tom aqui está mais escuro, não é o que eu quero ainda. Eu quero clarear. Então, eu vou colocar. E aí eu venho com o meu álcool de cereais para clarear esse bolo, para clarear esse tom. Se eu clareio, eu tenho muito mais facilidade, até não erra, muito menos chance de errar. Ó, tô controlando a pressão. Ele tava com pressão baixa. Igual a aula passada eu expliquei. Quanto mais... Eu adoro fazer isso. Fico fazendo graça, é o que dá. Quanto menos pressão, maior o risco de você ter pontilhadinhos e não uma área homogênea. Porém, você não pode ter muita pressão, porque senão você acaba estragando. Eu vou ver aqui o tom. Ele ainda tá um pouco escuro. Eu deixei cair metade, né? Mas tudo bem. Aí eu vou agora, como ele decanta, eu sempre vou manter ele. Eu tampo a ponta e puxo o gatilho. Para quê? Para ele... Ele faz bolhas, ó. Dá pra ver? O Eric quer que eu vire, vou deixar tudo cair de novo, vai ser culpa sua, né? Mas tudo bem. Então, ó. Aí, vamos começar. Nunca, e aí é uma coisa que eu aprendi na vida, não comece. A gente tem mania, vai aerografar, vem de cara logo na frente do bolo. Não. Comece sempre em outro lugar, que não seja na frente, porque a primeira estreada você não sabe direito ainda, você tem que se acostumar. E vamos reparar que a parte de cima é mais escura, a parte de baixo é um pouco mais clara, e essa parte aqui eu tenho luz, então eu não vou aerografar, tá? E aí a gente vem, começando. Eu tô com uma cor clara, então eu venho, faço uma camada e depois eu vou escurecer essa camada. É muito melhor assim. Vou explicar por quê. Se eu pegar uma cor escura, o aerógrafo, ele espirra o corante. O corante sai em fórmula de partículas, milhões de micro bolinhas, trilhões, quadrilhões. Se eu pego uma cor forte, ele vai ter menos bolinhas e ele vai ficar com um aspecto diferente, meio, talvez até meio manchadinho. Se você faz várias camadas com a cor mais fraca e sobrepõe, essas bolinhas vão preenchendo e você tem uma área muito mais homogênea. Ó, legal, vai. Nota como que tá o glacê. E presta atenção no barulhinho, gente. Eu tô fazendo... Eu não tô fazendo... Puxando o gatilho, fazendo... Eu tô fazendo... É isso que faz você não sujar o ambiente, porque eu não deixo sair, pelo menos eu tento não deixar sair tinta pro lado de fora.
aerografando de vários ângulos para a gente ter um efeito legal. Deixa brancos também. Cuidado para não escurecer demais. Às vezes a gente pode até usar, lembra que tá úmido esse glacê, mas a gente pode usar um bloqueador improvisado. O sentido da aerografia é muito importante, se você vai sempre assim ou se você vai mudando. Porém, no céu é válido e às vezes até mais legal se você muda o sentido de repente. Isso é bem legal. Lembrando sempre de apertar para não decantar. Eu tô achando que, gente, eu vou tirar o meu glacê e depois aerografar de novo, porque eu acho que eu quero ele mais branco. E aí eu vou aerografar e eu vou deixar, imaginar uma luz vindo de lá, então eu vou deixar em branco, mesmo que ele não seja branco. Deixar uns branquinhos aqui. Vamos ver se já foi tudo do lado de cá. Gente, qualquer imperfeição do seu bolo, a aerografia chama atenção. Então, saber cobrir um bolo bonitinho, fazer um bolo retinho é importante. Ou senão a gente tem que controlar o ângulo que vai aerografar. Mais um restinho, eu vou usar rapidão e acaba. Vou só bom, acabou, eu não vou fazer mais, porque a ideia é... Tá, e eu só vou tirar
o meu glacê. Vou tirar porque eu não gostei dessa aerografia. Ah, gente, é assim. Eu achei que ele ficou muito forte. E eu vou colocar agora. Então, eu fui inventar de fazer na hora e eu não tive um planejamento. É muito importante o planejamento, gente, pra gente fazer um trabalho incrível sempre, sempre. Então, ó. Vou dar, só colocar um pouquinho, porque eu vou usar, nem preciso, né? E vou fazer isso de novo. E aí eu posso depois dar uma sombrinha nele, uma sombreada. Acabar de vez. Acabar não, vai que eu preciso de uma gotinha que eu sei que eu vou precisar depois. Então guarda esse restinho que sobrou. E só para finalizar, eu vou umedecer, tirar as pontas. Como eu vou aerografar depois, eu posso deixar ele úmido para ele secar. O glacê mais molinho faz uma neve mais bonita. E o VaptVupt aqui. E agora a gente vai ver se essa tal dessa ideia de colocar o glacê funcionou. Vamos ver. Eu vou tirar agora, diferente do que eu fiz no meu teste, eu demorei, esperei secar. E agora eu vou tirar. Para isso eu vou pegar uma lâmina de estilete. Vou tirar as minhas, não. Eu esqueci de aerografar o rosa. Olhando aqui, eu falei, gente, como é bom o planejamento, né? Como eu acabei de falar, eu devia ter aerografado rosa antes de colocar a minha neve. Mas nada aqui é empecilho. Eu vou pegar esse rosa, acho que um pouquinho desse... Esse é o Maravilha, esse é o rosa escuro. E aí eu venho aqui, eu já tenho aqui o azul, né, que tava sujinho o meu copinho da minha caneta. Eu vou tirar o excesso e bora lá. Não limpei tanto porque... Tiro o excesso. Não limpei tanto porque eu vou usar cores que se misturam bem, né? Então, vou pôr o rosa. Esse rosa é forte. Ele tem um pigmento forte. Dá pra ver aqui? Então, eu vou diluir esse rosa, porque senão eu vou ter uma coisa muito dramática que não é o que eu quero. Eu quero agora luz. Quero luz, e luz é leve. Ó a força. Cara, eu vou ter que diluir mega. Acho que eu vou até ter que jogar um pouco fora. Total. Joguei bastante fora. Não faça isso. Aham. Agora eu tenho uma cor suave. Sempre faça isso para a mangueira não atrapalhar você. E agora que eu fiz a minha besteira, eu vou pegar... Eu vou proteger a minha neve. Ela precisa sim ter um pouco de luz, mas não muito. Um pouco da cor da luz, né? E aí eu venho aqui. Só que eu não vou vir tanto, gente. Então é suave. E aí eu quero colocar, que eu acho que vai ficar mais rico o trabalho.
aqui eu posso agora chegar com esse maravilha aqui e sobrepor. Lembra? Quanto mais tons a gente puser, vou pôr pouco, a gente tem mais riqueza no trabalho. Por mais que sejam tons parecidos, eles não são iguais. Eu tô colocando álcool de cereais para clarear, porque enquanto eu vejo uma linha no meu círculo, não é o que eu quero. Suave, é isso que eu quero. E aí eu venho dou até um ar. Eu posso até, eu não vou usar aqui, mas eu posso até pôr uns flashzinhos de amarelo, porque é luz, é sol. E é isso. Vou tirar minha bagunça aqui. Vou dar uma limpada breve, que é água, aperta. Principalmente, gente, se a gente tá usando corantes que decantam, como são os corantes em pó ou metalizados, não deixe a sua caneta suja, porque esse pó vai grudar nas laterais e ele vai acabar entupindo a sua caneta. Aí só desmontando, e é o que eu falo, não aconselho desmontar a caneta, porque o risco de estragar é muito grande. E é isso, limpando a bagunça. A gente vai ver a primeira mágica aqui. Eu vou falar que se eu quiser limpar, eu cismei, né, com o negócio. Eu vou pegar aqui um pincel e vou tentar tirar um pouco desse sujinho. Se eu fizer isso com calma, é o que eu quero, ó. Eu quero tirar, depois eu faço, vocês vão ver que vai ficar todo limpinho. E eu aliso depois. Porque eu quero que essa neve fique pintada de acordo com o que eu quero, não porque caiu da minha... É isso. Aí eu venho depois e a vou arrumando. Aproveitar fazer isso, gente, enquanto ela tá mole, né? Você pode usar o dedo, ela pode até ficar rosada, porque depois eu vou vir com um pouco de rosa. Então é isso. E já limpe o seu tabuleiro. Se você não fizer ele inteiro de glacê no final, já limpe. Eu peguei água. Eu gosto de limpar com água, eu acho que é muito bom. Eu venho com... E eu digo limpe logo, gente, porque mesmo que eu não tenha acabado o trabalho, é importante... Porque ela não vai tingir o meu tabuleiro. Então, isso realmente é um passo importante. Bom, agora a gente vai fazer a parte legal, que é ver a primeira mágica acontecer. E a primeira mágica acontecer é... Que medo, porque eu não fiz assim com ele mole, né? Eu vou primeiro tirar... os bonitinhos. Cuidado, porque se você pega a lâmina e você esbarra no bolo, você vai marcar. Então, vem direto na sua máscara e tire. E agora vamos ver se funcionou. Lâmina limpa, sempre, você não quer estragar o seu bolo. Isso não pode, pera.
Eu vou proteger esse negócio. Vocês viram, né, gente? Glacê no fundo do bolo é a última coisa que vocês põem. Eu vou só proteger. Eu tenho aqui o meu glacê tá mole, eu não tô preocupada, porque eu vou alisar depois. Proteger para eu tirar e caírem as minhas neves no plástico. Gente, é muito legal. Imagina ficar fazendo um monte de bolinha. Ó, tirei, limpei, porque a bolinha tá... Gente, já secou, é muito engraçado. A bolinha tá com aerógrafo, com a corante, então ela pode manchar o seu trabalho. E se ela ficar um pouco áspera, dá pra ver aqui? Que ficou um pouquinho áspero? E o que acontece? Ainda tem um pouquinho de glacê. Eu posso tanto tirar, mas eu não vou tirar, porque é neve, gente. Tem tudo a ver. Ainda dou uma textura no negócio. Olha, eu falei, bom, agora também vou tirar depois. Vou tirar aqui porque mancha, né? Tipo assim, a especialidade da Tati não é glacê nesse caso. Mas a segunda vez que a gente já faz, a gente já aprende e já começa a fazer o negócio todo bonitinho. Porque qual o passo que eu faria? Óbvio, glacê no final. E é isso por hoje. Hoje a gente mostra a técnica nova que é fazer máscaras usando glacê. Gente, isso me abriu a mente para a vida. Pensa em quantas coisas a gente pode usar glacê. É só ter cuidado na hora de tirar. Eu tô aqui com um paninho limpando, já que a minha máscara tava com gordura vegetal e ela ficou toda azul. Eu tô só limpando porque eu posso usar de novo. Então, e aí a única coisa, se vocês forem fazer esse bolo no mesmo dia, assim, eu vou guardar pra gente terminar o bolo depois. O que eu faria? Aqui, minha montanha tá limpa. Eu tô com gordura vegetal, porque eu grudei gordura vegetal. Você não pode aerografar se você tem gordura vegetal na sua base. Então, o que você faz? Primeiro você espalha realmente com o dedo. Você pode pegar papel, toalha, passar por cima e pode passar amido. O amido absorve, aquela gordura vegetal absorve o amido e ele seca. Ele tem que estar completamente seco para ele ficar legal. E é isso, gente. Com algumas técnicas simples, bem simples e específicas, a gente já consegue ver que as aplicações delas são suficientes para a gente criar artes sem ter que saber desenhar. Isso é muito legal. Na próxima aula, a gente vai dar o toque final e ver a grande mágica acontecer. São os toques finais que fazem toda a diferença, que é delicioso de ver. Vocês já começaram a perceber, né, que como essa é uma técnica, assim como várias outras que existem, que é só a gente parar para aprender e começar a praticar que o negócio acontece? Talvez você possa ter tido um pouquinho mais de dificuldade que eu em alguns momentos específicos, tipo na hora de fazer os recortes dos stencils, por exemplo. Mas, gente, eu já faço isso há 9 anos. Então, eu já posso ter um pouquinho mais de jeito na hora de fazer. Claro, igual você já vai ter se continuar a praticar. O segredo de tudo, depois que você aprende, é continuar a praticar. Ouve isso que é muito sério. Eu tenho até uma hashtag sobre isso, gente. Quem me acompanha sabe que eu sempre falo que eu sou esquecida, igual a Dory do filme Procurando Nemo, sabe? Igual a ela no filme, ela fala assim, continue a nadar, continue a nadar. O que eu sempre digo é, continue a praticar, continue a praticar. Eu quero ver vocês enchendo os comentários desse vídeo com continue a praticar, continue. Põe essa hashtag aí e continue a praticar.
E a gente já tá chegando no finalzinho do nosso segundo encontro. E como eu sempre falo para vocês, eu quero que você consiga dominar a aerografia para transformar a sua maneira de fazer bolo e conquistar o seu lugar especial de destaque dentro da confeitaria. Mas, gente, a aerografia envolve muitas outras técnicas que dão os mais diversos tipos de efeito para o nosso trabalho, como textura, efeito de luz e sombra, pontilismo, degradê, até efeito de ilusão de ótica, super legais, e muito mais. E o que eu tô trazendo para vocês aqui é muito importante, mas é só o comecinho da nossa jornada. E se só com o que eu tô ensinando hoje você consegue já fazer coisas incríveis, imagina quando você aprender muito mais e usar um pouquinho de cada técnica no seu trabalho. E para isso, para você se tornar especialista em aerografia, é muito importante que você estude, faça cursos com foco nisso, exatamente nisso, só nisso. Para que você possa ter clientes indo atrás de uma coisa que só você faz. Você precisa de uma especialização, de um foco, de uma coisa que ele sabe, aquele profissional tem. Então, vocês devem estar se perguntando, mas Tati, você tem alguma dica para eu conseguir aprender tudo de aerografia? Então, ao longo dessa maratona, eu tô te mostrando muita coisa importante para esse início, mas eu vou também falar de uma oportunidade incrível para você conseguir realmente se tornar um expert em aerografia. Os detalhes mais profundos, técnicas bem específicas que vão fazer você conseguir criar artes ainda mais incríveis e diferentes. Você não imaginava nem que você mesmo ia ser capaz de fazer. Tudo isso está num curso super completo que vai ser o seu grande trampolim para você dar um salto na confeitaria e conquistar o reconhecimento que você trabalha tão duro e que não chegou ainda como deveria. E fica tranquilo que apesar de parecer ser bastante coisa, eu vou te mostrar os detalhes mais importantes e também como isso pode ser super prazeroso de fazer. Quando assim, feito, se você faz da maneira correta, ele é prazeroso sim. Eu já percorri um caminho super longo para chegar aqui. E hoje eu já consigo te ajudar e te ensinar o que vai dar os melhores resultados para o seu trabalho. Até porque eu não me apaixonaria por uma coisa que eu achasse chata, né? E eu tenho certeza que você vai se apaixonar também. E querer se aventurar cada vez mais nesse mundo de coisa que a aerografia traz pra gente. Mas por enquanto eu quero que você continue assistindo a maratona. Maratona Simplificando a Aerografia em Bolos. Que tá na metade, gente. Hoje é exatamente a metade da maratona. E ainda tem muita coisa boa vindo por aí. Até porque vai ser no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, que a gente vai usar e abusar do poder dessa canetinha aqui. Então, na sexta-feira, às 8 horas da manhã, a gente tem um encontro marcado que a gente vai continuar e finalizar o nosso incrível bolo Olaf dançando na neve, que ele é inteiro feito com aerografia. E você vai se apaixonar mais ainda. Gente, eu também vou tirar as dúvidas mais frequentes sobre a aerografia em geral, sobre o aparelho aerógrafo e as dúvidas mais comuns que as pessoas que estão entrando nesse nosso novo mundo ainda não entendem. Tem alguns pontos que ainda elas precisam saber, que é muito comum, porque a gente está falando de uma coisa diferente, uma coisa nova. É normal ter essas dúvidas. Eu quero que vocês venham na próxima aula com total pique, energia, ânimo, porque vai ser um momento marcante da finalização do bolo. E no final do encontro eu vou dar alguns detalhes mais a fundo para aquelas pessoas que se interessaram e entrar ainda mais no mundo maravilhoso da aerografia com o meu curso. Então, gente, de verdade, comenta aqui para eu saber o que vocês acharam do curso. Vocês não sabem como eu fico feliz em saber que a sementinha da aerografia que eu plantei aí dentro de você, nessas 2 aulas, tem agora todas as chances do mundo de germinarem e se tornarem gigantes. Basta você deixar. E quem sabe vocês vão descobrir a beleza de se realizarem com o que vocês fazem, como eu me realizo. Então, além de comentar aqui, eu queria também que vocês fossem lá na comunidade do Facebook. Maratona Simplificando a Aerografia em Bolo é o nome.
E para entrar, vai no link que eu já mandei para você, no seu e-mail e no grupo do WhatsApp. E uma sugestão para quem quiser, aproveita essas aulas para praticar. Pratica, um dia eu dou aula um dia sim, um dia não, entre uma aula e outra você pratica. Tira uma foto do bolo que vocês fizerem e postem. Saiba a opinião das outras pessoas, dá a sua opinião também, isso é super importante. E eu vou estar lá junto com você, fazendo de tudo para comentar tudo que vocês colocarem lá. Então, se você achar legal e necessário, eu recomendo que você reveja, inclusive essas 2 aulas, pratica sempre que você puder. E assim você vai ver a evolução nos seus trabalhos, no resultado do seu trabalho muito mais rápido do que você imagina. Então é isso, gente. Eu vejo vocês na próxima sexta-feira, às 8 horas da manhã. Não percam, que é o momento da magia acontecendo. Beijo e até lá! Meu nome é Vivian Freitas, eu sou cake designer, tenho aerógrafo desde 2014 e acredite, só usava para pintar grandes superfícies. Eu costumava falar que quando eu cobri um bolo em branco com 3 andares e todo branco, eu falava, ai, tá aí uma tela em branco. E sabe o que eu fazia com essa tela em branco? Eu pintava grosseiramente inteira de uma cor só, porque eu não sabia usar o meu aerógrafo. Eu não sabia, na verdade eu sabia que eu conseguiria fazer traços finos, né, desenhos delicados, mas eu nunca conseguia com o meu aerógrafo. E eu questionava como as pessoas conseguem, eu achava que o problema era no meu aerógrafo. Até descobri, através das aulas da Tati, que aerógrafo não é só você pegar, comprar uma caneta, um compressor, colocar um corante e apertar o gatilho e sair aerografando. Tem pressão, tem a caneta, tem a agulha, que tudo isso traz um resultado bem diferente no nosso trabalho final. Se eu quero um traço mais fino, se eu quero um traço mais grosso, se eu quero pintar um bolo inteiro de uma cor só. E eu comecei a fazer isso porque eu tinha ainda tenho muita preguiça de ficar tingindo pasta, me recuso. Então eu cubro o bolo de pasta americana inteiro, branco, e ali eu dou a cor que eu quero. Mas o aerógrafo não é só isso. Eu tenho descoberto várias maneiras de usar o meu aerógrafo e eu confesso pra você, tô viciada. Eu não consigo fazer um projeto de um bolo sem que nele esteja algum detalhe de aerógrafo, desde um pequeno sombreado ou até um trabalho mais delicado. E tem sido um aprendizado diário. Eu tenho certeza que muita gente tem aí um aerógrafo guardado ou não usando da forma inúmera que dá pra usar, né? São inúmeras formas coisas que a gente consegue fazer com o aerógrafo e talvez muita gente não esteja aí sabendo aproveitar desse equipamento. E então eu te convido a conhecer mais o trabalho da Tati, assim como eu conheci, e não vivo mais sem.